Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Hoje eu vou comentar a entrevista que Alex Portela deu na Metrópole. Eu sei que a galera tá vendo um bocado de notícia. Teve a questão de Vico que saiu hoje, quinta-feira, dia 14. Talvez o horário do jogo de terça-feira mude. Enfim, eu sei que tem muita coisa, mas eu vou passar esse final de semana off. Não vou fazer nada do canal. Inclusive os vídeos já estão antecipados para a galera a partir do Plano Leão da Barra. Então hoje eu vou fazer esse react. E aí até amanhã, meio-dia, o que sair de notícia, eu vou trazer aqui. Se sair alguma novidade depois disso, aí só segunda-feira, ou então na aba comunidade aqui do canal, tá certo? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação e considera virar membro a partir de R$ 2,99. Já coloquei a vinheta no começo para seguir direto. Vamos ver essa entrevista de Portela muito comentada no grupo do WhatsApp e tudo mais, nos grupos de WhatsApp, na verdade, né? Vamos nessa. Boa noite, Chico. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com você, Chico. Alex, sem muita enrolação, nosso time está lascado, não tem muita outra palavra para se usar. Eu queria começar perguntando se você se sente responsável por o que está acontecendo, por ter apoiado o Paulo Carneiro, e a gente está vivendo mais esse capítulo dramático da história do clube. Já chegou botando o pé na porta, vamos lá. É verdade, eu apoiei sim, depois das administrações que nós tivemos, tanto de Ivan como de Davi, eu esperava que a gente fosse mudar o rumo do clube. Mas se você pegar, você pode procurar aí, acho que até na própria Metrópole, nas outras rádios, eu dei uma entrevista em 2017, dizendo que o Vitória estava caminhando, depois daquela administração, para o fundo do poço. Como está caminhando, né? Eu acho que, infelizmente, eu acho que a democracia só fez mal para o Vitória. Ele não respondeu se ele se sente responsável e eu não concordo com essa questão da democracia. Eu vou explicar aqui ao longo do vídeo, mas vamos lá. Assim, Ele não respondeu se sente responsável ou não por ter apoiado Paulo Carneiro. Ele não respondeu, vamos lá. você apoiou Paulo Carneiro depois de uma gestão já conturbada de Ivan de Almeida, seguida por outra... Ele caiu? Acho que entrou alguma discussão. Seguida por outra gestão aí também terrível de Ricardo Davi. Esperávamos que em Paulo Carneiro pudesse ouvir. Qual é hoje o seu plano com o Esporte Clube Vitória? Não, eu não apoiei Ivan de Almeida, não. Ele não falou isso. Eu sei, eu falei depois de Paulo Carneiro mesmo. Eu falei que foram gestões terríveis em seguida, né? Começou com Ivan de Almeida, seguido por Ricardo Davi e Paulo Carneiro, não é isso? É verdade. Então, entendeu? Nós esperávamos, o grupo todo, não só eu, né, como todos que apoiaram o Paulo, certo? Como o Fábio Mota, como o Ademar, como o Anel Matos, com todos que nós acreditávamos que ele fosse ouvir todo mundo, que a gente fosse fazer uma gestão. Peraí. Os caras com 30 anos de futebol nas costas querem vender essa conversa de que realmente acharam que Paulo Carneiro ia ouvir. Esse cara aí tem muitos serviços prestados ao clube, é bem verdade, mas esse cara aí toda semana tava na Itapuã, batendo em Paulo Carneiro. Eu me lembro muito bem, 2009, 2010, 2011, 2012, eu me lembro muito bem. E agora ele fala que na época da eleição eles esperavam que Paulo Carneiro fosse ouvir. Gente, porra, ninguém é idiota, pelo amor de Deus. Em conjunto com todos, eu acho que depois da reunião eu teria que reunir todos que são rubro-negros, entendeu? Para tirar o Vitória, que já estava caminhando para insolvência desde o início da gestão, entendeu? E só que isso não aconteceu. Paulo quis mandar sozinho, inclusive eu dei. Que novidade! Uau, ninguém poderia imaginar. Algumas entrevistas dizendo que não apoiaria porque ou participaria da administração como todo também. Eu não me recuso de botar minha cara para dar opiniões, para conversar, ou para ele ficar mandando sozinho. Foi o que aconteceu, eu me afastei. Claro, você viu que o barco estava afundando, né? Desde o ano passado, exatamente porque essa maneira autoritária e centralizadora... Que não é novidade. Não era um cara novo, é um cara que vocês todos conhecem muito bem. Eu não concordei, porque eu sabia que tem muita coisa errada. E você não tem responsabilidade nessas coisas erradas, Alex? Teve um áudio aí que vazou de Paulo Carneiro no meio desse processo, dizendo que você conspirou pela saída dele. E eu queria entender, assim, Alex, você foi o último presidente que conseguiu ainda trazer ao Vitória uma situação mais confortável. Você tem planos de voltar à política do Vitória? Qual é a sua visão hoje do clube
à beira da terceira divisão? Ele vai falar que não, né? O que é que acontece, Chico? Tudo de bem e do mal que acontece hoje, as pessoas colocam para mim. Primeiro, o conselho, se eu tiver 2 pessoas, 3 pessoas, na realidade, que eu indiquei para o conselho, é muito. Quem tirou ele foi o conselho. Eu desafio a qualquer um ligar para qualquer um conselheiro do clube e perguntar se eu liguei antes. Meu sonho era trazer Vitor Metaforando aqui pro canal, pra ele analisar esses vídeos, sabia? Meu sonho, velho, sério mesmo. Pedindo voto para o afastamento do presidente. Eu não liguei para ninguém. Eu realmente não tenho conhecimento de Portela fazendo isso, mas ele olha de um lado pro outro assim, olha pro lado, olha pra baixo. Eu queria muito trazer um dia, já pensou? Um Vitor Metaforando aqui pra Não falei com ninguém, nem com as pessoas que eu indiquei pro conselho na época, que são 3, no máximo uns 3, 4. Eu nem liguei para essas pessoas para deixar à vontade para cada um votar com a sua consciência, entendeu? Tanto é que foi unanimidade na reunião do conselho com o afastamento dele. Então, eu sei que ele fica dizendo que sou eu, mas não é verdade, entendeu? Eu não conspirei nada, entendeu? Porque se também se tivesse feito, eu diria, entendeu? Não tenho medo dele, entendeu? Como tudo que eu disse à imprensa, eu disse a ele, eu e ele, na sala, teve uma reunião com a Ademar e Fábio, que eu disse a ele, e depois eu e ele sozinho, eu disse da maneira que ele estava tratando, eu estava fora, e que ia ser oposição a ele, pela maneira que ele estava tocando o clube. Que novidade, né? Que novidade. Estamos com o André Alzeda aqui, Quem também poderia quer imaginar? fazer perguntas a você. Tudo bom, presidente Alex Portela? André Alzeda falando. Boa tarde, André, tudo bom? Boa tarde, tudo certo. Eu queria me prender a uma declaração que você deu logo no início a Chico, né? A democracia fez mal ao Vitória. Uma grande falácia. Se a gente retroceder um pouco, essa crise da Vitória começou ali mais ou menos com Carlos Falcão, que foi um indicado seu à presidência e não concluiu o mandato na primeira crise que existiu. Já gostei, muito bem, eu gostei muito aí do que o Zeda falou, vamos lá. Se a gente for agora na última ponta, Paulo Carneiro também foi um indicado não, mas um apoiado seu, de seu grupo político, de uma frente, e também não deu muito certo. O Vitória vive uma situação bem conturbada a partir disso. Foi a democracia que não fez bem ao Vitória, ou foram os indicados que Alex Portela colocou para a presidência que não deram certo para o Vitória? Ou seja, é Alex Portela que não deu certo para o Vitória, ou é a democracia mesmo? Preciso falar alguma coisa? Na realidade, é um pouquinho de um equívoco seu aí. Eu indiquei Falcão, quando o Falcão saiu, ele renunciou e assumiu Raimundo Viana, que também eu apoiei, indiquei, e quem foi que colocou Vitória na Série A e deixou o clube com 42 milhões de reais antecipados da cota de TV do próximo contrato, 30 milhões, 30 a 40 antecipados, que ia ter que pagar ano passado, começar a pagar as parcelas ano passado, e Paulo Carneiro, se eu não me engano, falou que conseguiu empurrar para 2021, foi 2022. Então foi um dinheiro antecipado, tudo bem, era dinheiro em caixa de fato, mas foi um dinheiro antecipado das cotas de TV. Em caixa, certo? Na época de Ivan de Almeida. Aí foi que começou a decadência do Vitória. A decadência do Vitória começou com Falcão. A crise institucional começou com Falcão, com péssimos resultados esportivos, perdendo tudo o que podia, não sabia nada de bola, e aí começou a derrocada. Raimundo Viana conseguiu fazer a gente subir, conseguiu se manter na Série A, é verdade, com esses adiantamentos, é verdade, mas conseguiu. E aí depois a gente veio ladeira abaixo, mas não foi por causa da democracia. A crise institucional foi na época de Falcão, inclusive o Vitória caiu na época de Falcão, caiu na época de Portela, não subiu na época de Portela. Parece, gente, que antes da democracia o Vitória ganhava tudo, sabe? Isso é um discurso muito raso, porque parece que antes só prestava quando o conselho era indireto e ele podia, como ele mesmo falou, colocar pessoas no conselho e aí tudo ficava dentro do grupinho. Parece que é isso que ele quer de volta. A culpa não é da democracia, a culpa é de quem é incompetente, independente do modelo, que fique bem claro aqui. Foi com o Falcão. Falcão não deu certo no futebol. Só isso. Falcão não deu certo no futebol, só isso. Pergunta por que ele rompeu com o Paulo Carneiro, se a bola tivesse entrando, se ele tinha rompido. O Vitória estava ruim, mas o clube estava arrumado, estruturado, entendeu? Não devia nada a ninguém, entendeu? Essa parte do não devia nada a ninguém, eu vou fazer uma pontuação aqui, porque existe uma acusação de Paulo Carneiro, é uma acusação,
em que ele fala que na época Portela e Falcão tiraram o passivo do Esporte Clube Vitória e colocaram para debaixo do tapete do Vitória SA, e aí venderam a ideia de que a instituição estava sem nenhum tipo de dívida. Não sei a veracidade, já ouvi falar isso em outros momentos, me lembro de ter ouvido falar isso na época, mas enfim, é uma acusação de Paulo Carneiro que o passivo que está na SA hoje foi movido por Portela e Falcão do Esporte Clube Vitória para a Sociedade Anônima Vitória SA. Vamos lá. Ele só como deu certo no futebol, ele saiu e aí assumiu Raimundo Viana. Só não deu certo no futebol. Então ele tá aí, tá vindo perguntar ele, com meu apoio, entendeu? Com o conselho anterior, não sei, e aí as pessoas. É só você ver quando foi que mudaram o estatuto do Vitória. Foi exatamente quando o Raimundo saiu, que assumiram e mudaram o estatuto do Vitória para ter eleição direta. Antes não tinha, era o conselho que era do Vitória, entendeu? Que era pela Assembleia Geral, mas não tinha eleição direta. E ele comete um grande equívoco aí, porque Ivan de Almeida não foi eleito no papel de forma direta. É claro que a gente votou no conselho já sabendo quem seria o presidente, mas foi porque a conjuntura da eleição foi essa. Mas você votava no conselho e o conselho elegeria o presidente, elegeria o principal do conselho diretor. Ah, Léo, mas então acaba sendo direta. Tudo bem, a gente sabia quem os conselhos colocariam para a presidência. Mas, na essência, o primeiro presidente eleito democraticamente de forma direta no Vitória foi Ricardo Davi, não Ivan de Almeida. Então, naquela época não tinha democracia. Vamos dizer assim, não tinha voto aberto para o torcedor. Entendeu? Não tinha. E como eu acho que o conselho... Repare o seguinte, botaram um edital, um estatuto que hoje o presidente assina sozinho. Isso nunca aconteceu no clube, mudaram, fizeram eu acho que o Estatuto do Vitória hoje tem que tocar fogo e fazer um novo, entendeu? Porque hoje deram poder ao presidente para ele fazer o que quiser, sem assinatura do vice, sem nada. Não diria tocar fogo, mas que a reforma é fundamental, isso aí eu tenho que concordar com ele, apesar dele estar falando isso por outros motivos, eu tenho que concordar que realmente a gente precisa reformar esse estatuto para ontem. Hoje o vice do Vitória é mero figurante. E quanto anteriormente, até a época de Raimundo Viana, tinha que assinar o presidente e o vice, qualquer coisa, qualquer despesa do clube. Hoje não, o presidente assina sozinho. Então, não foi Alex Portela que fez, tanto é que eu saí em 2013, deixei o clube saneado. Em quinto lugar, o Vitória, nenhum clube no Nordeste teve essa participação em pontos corridos. Participei da final da Copa do Brasil em 2010. Sabe quem ele tá me lembrando? Tá me lembrando Paulo Carneiro, falando do passado. Tudo que ele fala e tudo que Paulo fala é verdade, né? Mas vamos lá. Disputando com aquele time de Santos, de Neymar, Ganso, Robinho, entendeu? Que infelizmente perdemos 2-0 lá na Baixada e ganhamos aqui em Salvador 2-1, perdemos no saldo de gol para aquele time. Então, o time estava arrumado. E quando Raimundo Viana e Manel Matos saíram... Mas você caiu com esse time também, né, Portela? Recortar os fatos só quando é conveniente é massa. A gente caiu com aquele time porque praticamente não teve reforço do time que chegou na final do Campeonato Baiano para o time que chegou na final da Copa do Brasil e no final do Brasileiro. O clube, em 2017, 16, se eu não me engano, 16, o clube estava arrumado. Mas vamos lá, se a gente for nessa linha retrospectiva, né, desde Carlos Falcão, o Vitória tem um problema de presidentes completarem o mandato, né? Isso tem acontecido desde Falcão, que renunciou, que era um indicado... Não, mas ele renunciou porque o futebol estava ruim. Sim. Mas não importa. Sim, não foi claro. Contra, ninguém não teve pressão de ninguém. Mas ele renunciou, né, presidente? Ele de fato renunciou, isso é fato. Ele não completou o mandato. Ele renunciou porque estava relativizando, porque é o indicado dele, claro. ruim no futebol e renunciou, sim. Pronto, ele renunciou. Isso que eu quero chegar. Ele que era um afiliado político seu, afinal, ele chegou lá pelo seu prestígio, né, do ano anterior, de 2013, pelo seu mandato. Você alçou ele àquela condição. Desde Carlos Falcão, o Vitória não consegue completar, não tem uma tradição de mandatos completados, né? Não tem mais isso. O Vitória troca de técnico, troca de presidente como se trocasse de técnico. E isso começa com um afiliado político seu, que é o Carlos Falcão. E por isso que eu faço essa pergunta, assim, é um problema da democracia ou é um problema
de pessoas que acabaram chegando à presidência do Vitória. E aí, no caso, dois com grande ligação sua, né? Que é o Carlos Falcão. Mas você não entendeu. E Paulo em Carneiro. 2013 não existia essa democracia, em 2000, quando o Falcão saiu. Mas não importa, começou com ele. Ele tá provando o ponto de Uzeda e o ponto que eu defendo aqui. O problema é incompetência. O problema não é se é democrático ou se não é. Porque começou antes da democracia. O Vitória caiu pra Série C e ele entrou no Vitória na Série C antes de democracia, pelo amor de Deus, gente. Mas não é existia isso. essa democracia. Antes da democracia já havia crise. Esse é o ponto, né? Não, qual foi o presidente que renunciou antes do clube? Se ele não renuncia, não teve pressão de conselho nenhum para ele renunciar. Não houve essa pressão. Deixa eu interromper E daí? rapidinho. Foi um indicado seu que caiu pra Série B. Foi um indicado seu que não chegou nem na semifinal do Campeonato Baiano. Se fosse o modelo de hoje, proporcionalmente seria como nem passar da fase de grupos. Foi um indicado seu que não ganhou nada. E ele tá relativizando porque é o indicado dele. Você citou esse ponto, né? Que a democracia fez mal à Vitória. Aí o que eu quero tentar trazer é o seguinte. Antes da democracia ser instituída no clube, o clube já vivia um problema institucional de finalizar mandatos, né? E isso já existe com o Carlos Falcão. Desculpe, mas não concordo. Deixa eu só concluir que aí eu passo a palavra. Desde Falcão, que é um afiliado político seu, o clube Mutaram ele. vive esse problema de finalizar mandatos, vive uma crise no futebol. O Vitória foi eliminado pelo Colo-Colo na gestão de Falcão. Ou seja, vem mal das pernas desde esse período. E aí minha pergunta é isso. Foi a democracia realmente que fez mal ao Vitória? Ou são essas gestões, foram presidentes que não estavam à altura do cargo, que acabaram minando as condições do clube? Na realidade, deixa eu reformular minha resposta. É para o seguinte. E quando saiu, quem estava na presidência antes de ter a eleição direta foi Raimundo Viana, que concluiu o mandato dele e voltou o Vitória. Concluiu um mandato tampão porque Falcão renunciou. Tô falando que esses caras brincam com a inteligência da gente, pô. Estava na Série B, voltou o Vitória para a Série A com 42 milhões em caixa. Com o dinheiro antecipado do contrato de TV da Globo, mas é verdade, mas tem contextos que ele desconsidera, né? Certo, totalmente saneado. Isso foi Raimundo Viana. Totalmente saneado eu já não sei, mas que realmente de todos que a gente passou, Raimundo Viana e Manuel Matos foram o presidente e o vice-presidente, os melhores que a gente teve realmente. Antes da democracia começou, quais foram os presidentes eleitos democraticamente? Foi Ivan de Almeida, Ricardo Davi e Paulo Carneiro. Efetivamente. Antes não tinha. Com o problema pessoal de foro íntimo dele, Falcão renunciou, mas se você pegar nos 100 e tantos anos de Vitória, ninguém renunciou e o clube não teve esse problema que teve. E se você pegar nos 100 e tantos anos de Vitória, a gente tomava muita porrada também antes da democracia. O resultado em campo também era ruim, porque eu vou repetir, se a bola estivesse entrando, ele não tinha rompido com o Paulo Carneiro, tá? O grande problema, se você pegar, foi as dívidas, contratar os jogadores com salários absurdos que o Vitória não tinha condição de pagar e endividou totalmente o clube em 2017. Isso é verdade, Portela, mas sabe quem também fez isso? Paulo Carneiro. Em 2004, 2005, onde, salvo engano, tem um vídeo dele no Bahia FC falando que só conseguia pagar Edilson, alguma coisa desse tipo. Paulo Carneiro, que você apoiou, Portela, teve esse problema também. O problema é da democracia, o problema é gestão. Então, esse foi o grande problema do clube. Antes, Falcão foi o problema dele, realmente no Colo-Colo. Com quantos clubes não classificam? O nosso rival, o ano passado, saiu. Já tá relativizando. Quantos clubes não classificam? Ó, quando é indicado dele, ele relativiza. O River do Piauí na Eu não tô passando pano aqui pra gestão de Ivan e de Ricardo, gente. Pelo amor de Deus, foram terríveis também, tá? Copa do Brasil, disputando na Série A e o River na Série D. Então, eu acho que futebol você não pode ganhar sempre, e às vezes tem resultados que você não espera. Então, Falcão, realmente no futebol, não deu sorte. O time teve alguns, foi admirado. Não deu sorte. Colo-Colo, como o nosso rival foi eliminado pelo River do Piauí, disputando a Série D e ele disputando a Série A na Copa do Brasil. Então, você não vai ter os resultados que você quer sempre, entendeu? Então, o que aconteceu foi que com essa eleição direta entraram pessoas no Vitória, certo? Que afundaram o clube. Voltando de novo nesse ponto, né? Mas agora a partir de outra perspectiva, né? Você diz isso da democracia prejudicar. O Vitória, historicamente, sempre foi controlado por famílias, né? Que tiveram presidentes muito longevos durante muito tempo. O seu pai foi presidente do Vitória, né? Foi em 75, 76. E isso se repete em algum momento, né? De presidentes que foram, voltaram, famílias que se constituíram no Vitória. Quando você assume esse discurso de que a democracia faz mal ao Vitória, você não acaba defendendo um discurso de que o Vitória tem que continuar permanecendo a essas famílias que ocupam a presidência? Ele vai falar que não, mas é claro que é. Revezam no poder.
e não a quem de direito, né, que deve ser, que é o torcedor do Vitória? André, eu vou lhe dizer o seguinte, eu não defendo isso, não. Porque você tem famílias que não têm mais, entendeu? Eu defendo que pessoas que tenham condições de assumir o clube. Que sejam seus indicados, né? Eu nunca pensei, eu sempre disse isso, eu não... Repare que meu pai foi presidente em 75, 76, tem o que isso? Quanto tempo tem? Certo? Mais de 30 anos, entendeu? E eu nunca pensei em ser presidente do Vitória. Eu só me meti em futebol, fui convidado várias vezes para participar da diretoria, nunca aceitei, entendeu? E só entrei no Vitória porque o Vitória estava na Série C, entendeu? Não tinha ninguém que assumisse, aí eu fiz essa maluquice de assumir o clube porque eu achava que não poderia deixar o Vitória estar naquela situação. Nunca pensei. E estão todos aí. E quando em 2006 eu coloquei na Série B, em 2007 eu coloquei, Ademar era o presidente, ele se afastou, eu assumi interinamente em 2006, 2007, eu sou do Vitória. Quando eu coloquei, no final de 2007, coloquei o Vitória na Série A. Já passou pro eu, vocês perceberam o discurso? Eu coloquei, já perceberam quando é apertado como esses caras mudam? Não tinha sido eleito, né, pelo conselho, reuniu o conselho e disse, minha parte eu já fiz, estou caindo fora, e aí foi unanimidade, o pessoal não deixou eu sair, entendeu? Não queria ficar. E você tem aí Marcelo Nilo, você tem o próprio Albérico na época, entendeu? Não, você tem que ficar e reelegir. Em 2010, você tem ideia, você fala de 2010, quando a Vitória foi finalista da Copa do Brasil, perdemos o título para o Santos, o Vitória caiu para a Série B, foi rebaixado, eu no vestiário, eu chamei na época o presidente Zé Rossi, presidente do conselho, eu disse, Zé, minha parte está feita, infelizmente não deixei na Série A, estou caindo fora. Ele disse, de jeito nenhum, você vai continuar, que a gente vai botar o Vitória na Série A de novo. Reuniu o conselho, certo? E por unanimidade também, Ivan se candidatou naquela época dentro do conselho, era conselheiro para ser presidente, mas eu ganhei com a maioria dos votos. E na segunda hora que ele viu que ia perder, ele retirou a candidatura e eu ganhei, entendeu? E eu não queria ficar, e me entreguei meu cargo ao presidente do conselho, e eles se reuniram, e aí eu resolvi ficar para botar o Vitória na Série A de novo. Mas eu não tenho apego ao cargo, eu não faço questão, pelo contrário, ocupa muito meu tempo, eu tenho muitas coisas a fazer, e faço por amor ao clube, entendeu? Porque eu sei que eu poderia ajudar, é a única coisa, entendeu? Essa é a história do clube e essa é a minha história dentro do clube. Nunca sonhei em ser presidente do clube. Mas então, presidente, quando você fala isso da democracia, você tão defende... Eu não duvido, não. Aí tudo que ele falou me pareceu ser verdade mesmo, mas não tenho o que falar. Defende esse modelo, que um conselho ali, né, formado por 300, 400 conselheiros, enfim, um número ali delimitado. Esses sejam as pessoas que definam quem vai ser o novo presidente da Vitória, como aconteceu nas suas eleições. Você não acha que a gente não vive um momento tão aberto assim em relação a futebol? Sim, sabe por quê? Que o sócio quer votar, o sócio é quem está dando dinheiro ao clube, ele não tem o direito de votar ali, escolher o representante dele. Você tirando o nosso rival, nenhum clube no Brasil tem eleição agora do Vitória. E nenhum clube vai abrir como o Vitória abriu. Exatamente para não ver os aproveitadores, porque o futebol é paixão de todo mundo. Se o time está ganhando, certo? A pessoa vai do céu ao inferno em 90 minutos. Hoje eu sou bom, se o time perdeu, eu sou o pior do mundo. Entendeu? Se você for presidente e no dia seu time ganhar, você é o melhor do mundo. No outro dia, se o time perder, você ganhou na quarta, é o melhor do mundo. Perdeu no domingo, você é o pior. Mas aí cabe a você saber interpretar isso, porque você não vai querer podar o torcedor e a paixão, né? Eu não acho que ele tá errado nisso não, mas aí cabe muito mais ao gestor saber levar o barco do que ficar se preocupando com isso. Entendeu? Então isso que não pode ser. A torcida é apaixonada, o que tem que ser. Então essa torcida não pode ter, tem que votar em quem? No conselho, e esse conselho sim, elegeu o presidente. Entendeu? Que são pessoas que estão mais internas, estão sabendo o que está acontecendo no clube. Pessoas indicadas, né? Você não vai ter o aproveitador para ganhar a eleição. Que é o seguinte, como você tem, e as pessoas às vezes não acompanham o clube internamente, não sabem o que está acontecendo internamente. Então o cara chega lá muito bonitinho, fala lá bonito, entendeu? Convence a torcida, conversa, mas chega dentro do clube e só faz
criar mais problema. Então, essa é a minha preocupação. Primeiro, eu acho que não a gente teria que reformular o estatuto do clube hoje, Eu concordo com ele, mas aí a gente concorda por motivos opostos, mas eu concordo que tem que reformar. diminuir o número de conselheiros. Eu acho que o Vitória tem muito conselheiro, 150? entendeu? Você repare que as pessoas falam, desde a época que abriu, primeiro que quem eu apoiei na eleição antes de Ivan, perdeu a eleição, que foi o Manuel Matos. O que eu apoiei depois também perdeu a eleição, que o Ricardo Davi ganhou. Então, o conselho, eu não tenho ascensão ao conselho. E quem tirou essas pessoas não foi eu, foi o conselho, que teoricamente, vamos dizer assim, são oposição a mim. Então, como é que eu vou participar de uma coisa, que eu fosse responsável por uma coisa que as pessoas não foram indicadas por mim, não foi eu que coloquei. Entendeu? Entendeu, André? Agora, presidente, analisando aqui, né, sua lista de desejos, né, para mudar o Vitória. Um é tirar esse voto do sócio, né? O sócio não tem o voto direto. Não, eu não quero tirar o sócio. Não, eu não quero tirar o sócio. Não, o voto, ele não vai poder votar direto no presidente. Um ponto. O segundo ponto é reduzir a quantidade de conselheiros. Como é a eleição dos Estados Unidos? Como é a eleição dos Estados Unidos? Não, deixa eu só formular aqui. Depois a gente fala isso, dos delegados e tal. Então, não vai ser o voto direto, não vai ser o voto direto do sócio no presidente. Ele vai passar pelo conselho. O número de conselheiros vai reduzir, né? Então, vão ser menos conselheiros para fazer essa decisão. Se essas coisas acontecerem... Quem vai votar o conselheiro lá para votar é o sócio. Certo, mas essas coisas acontecendo, né, uma quantidade menor de conselheiros e sem o sócio votar direto no presidente, isso não favorece um controle de quem está no poder para, inclusive, se perpetuar. Por exemplo, eu tenho menos conselheiros ali, eu posso ocupar aquele conselho, controlar aquele grupo, e aquele grupo vai me eleger meu grupo político de forma indefinida. Claro, isso não vai acontecer? Isso não favorece um mandato de controle dentro do clube? Não, porque você vai ter um sócio votando. Eu já discuti muito com o Zeda no Twitter, mas até aqui, pra mim, a condução dele tá impecável, velho. Impecável. Para esses conselheiros. Quem vai indicar esses conselheiros são sócios. Sim, mas ele não Você repare hoje, o nosso rival só tem 100 conselheiros. O que eu acho ideal, entendeu? Mas o sócio vota direto no presidente. Sim, eu sou a favor de não votar direto. Entendeu? Ele quer Você não acha que isso é uma postura antidemocrática? Não, porque os Estados Unidos é antidemocrático. Mas não é exatamente assim, né? O número de delegados é absurdo e ele vota na quantidade de delegados. É um voto direto, mas ele não vota direto. Ele vota direto no presidente? Ele vota, mas não é o delegado que escolhe o presidente. É o número de delegados a partir do voto dele. No seu caso, os conselheiros que vão escolher. É diferente. Há uma diferença aí, né? Entre as etapas. Não, eu acho que tem que... o conselho... Repetir aqui, impecável até agora o Zeda, tá? Os sócios têm que escolher os conselheiros que vão, dentro daqueles conselheiros, escolher o presidente. Eu sou a favor desse modelo. Reduzir de 150 para 100, tudo bem. Voltando ainda a esse ponto, que eu acho que é muito polêmico, né? Mas expandindo para um outro ponto, que é o seguinte. Vocês reuniram, né, várias lideranças do Vitória, você, Alex Portela... Ademar, Manuel Matos, acabaram escolhendo Paulo Carneiro para assumir o cargo, né? Vocês estiveram muito juntos ali para essa escolha. Você já se arrependeu, voltou atrás e enfim, né? Mas meu ponto é o seguinte, essas famílias que sempre mandaram no Vitória, sempre tiveram poder, elas não vão acabar escolhendo e decidindo o futuro do clube? Sim. E isso não acaba sendo... limitador para o torcedor não tem o espaço de escolher quem ele quer. Ele vai acabar sempre escolhendo a partir do que as famílias querem, as famílias que sempre mandaram historicamente no clube. Não, o Vitória teve 4 ou 5 candidatos, não foi escolhido por ninguém, não. Foi o sócio que votou. Quem votou em Ivan, quem votou em Ricardo, quem votou em Paulo, foi o sócio. Em 120 e tantos anos de história, ele tá tirando o recorte de 3 ou 4. É duro. É duro. É complicado. Não foi família de ninguém que votou. Quem votou... Porque tinha democracia, né? Exatamente. Quem votou, então, não foi, entendeu? Não foi ninguém que votou. E outra coisa... Se perdeu. Aí ele se perdeu. Para suspensão agora do presidente, que ele está suspenso, né? Está afastado 60 dias, foram todos... E repara o seguinte, e o conselho hoje... O conselho não é uma chapa ganhou, não, é proporcional a cada um. Hoje tem, acho que 3 ou 4 divisões, vamos dizer assim, que foram eleitas pela chapa vencedora, pelo segundo colocado,
pela quantidade de votos. O conselho hoje não é de um presidente só, não. O conselho hoje é dividido de acordo com o voto que o sócio votou para isso. E quem suspendeu foram todos esses que têm participação de voto no conselho, entendeu? Que foram eleitos pela torcida. Então, um terço foi da chapa de Paulo, 20% da chapa de Raimundo Viana. Foram assim, não é um conselho totalmente ligado ao presidente. Isso é verdade. O conselho foi dividido de acordo com a participação do voto do torcedor. Isso é verdade. Sim, como acontece com o Bahia, né? A Isso é proporcionalidade no voto do conselho. Isso é verdade. Exatamente. Agora, qual é o nome que vocês E pensam? foram todos, imagine, foram todos que afastaram o Paulo. Mas ele virou afastei, unanimidade negativa, né? Ninguém queria mais ele. Exatamente. Agora, qual o nome que Inclusive vocês... pessoas que estavam na chapa dele e que ele indicou, vamos dizer assim, entendeu? Como você também, Isso é que apoiou ele e depois não queria mais, né? Exatamente. Agora, qual o nome que vocês pensam hoje, né? Vocês como essas lideranças, esses caciques políticos do Vitória que acabam mandando muito no clube. Quem é que vocês pensam que seria o nome de salvação hoje? André, é o seguinte, hoje não existe ninguém, isso aí pode dizer, não existe ninguém que tenha condições sozinho de resolver o problema do clube. Eu concordo com ele também. Nem Ademar, nem Manuel, ninguém, nem Fábio, nenhuma pessoa hoje tem condições de resolver o problema do clube. Ou une todos os que são realmente Vitória e que não querem ser aproveitados do clube para tirar o Vitória do fundo do poço, ou o Vitória vai acabar. E eu dei uma entrevista, até a torcida ficou meio chateada comigo, alguns conselheiros me ligaram também na época, eu eu dei uma entrevista em 2017 que disse que se o Vitória não tomasse cuidado, o Vitória ia virar um time como o Ipiranga virou, como o Galícia virou, que vai acabar. Não tenho dúvida disso. Ou o Vitória se une todos, independente de quem seja, que gosta de Alex, gosta de Pedro, gosta de Manuel, para salvar o clube, ou o Vitória não tem solução. Isso aí eu concordo com Mas ele. algum nome vai ter que liderar esse processo, né? Há um nome hoje que estaria à frente Ele tá disso. certo. Quem seria esse? Foi Paulo Carneiro em um Ele momento. tá Em algum certo. momento vocês acreditaram que Paulo Carneiro seria esse nome para liderar a Não, mas tomada da vitória. Paulo Carneiro foi por uma parte. As outras não votaram, o outro acreditaram em Raimundo, os outros acreditaram. Não, mas a sua parte acreditou em Paulo Carneiro, né? Sim, mas eu acho que hoje não tem que ter parte. É isso que eu estou dizendo. Ou todos se unem em prol de um e vão lá para dentro ajudar, ou Vitória, se continuar desse jeito, cada um indicando um, o Vitória não vai cada vez afundar mais. Fábio Mota Hoje você tem que ter, hein? Fábio Mota seria esse nome? Não sei se eu concordo com isso que Portela falou, não. Eu entendi a ideia de união, mas eu não sei se eu concordo com isso, não. Vamos lá, vou pensar sobre isso. Ele já manifestou o desejo de ser presidente do clube, hoje ocupa um cargo importante como presidente do conselho. Seria ele o nome, por exemplo? Eu inclusive, quando eu era presidente, eu chamei ele para ser presidente e ele disse que não queria na época. Que para mim é um excelente nome e tem condições, sim, certo? De tocar o clube. Eu acho que tem que ter gente nova no clube, entendeu? Eu acho que não tem que ter... Mas Fábio Mota é um nome novo? Não vou nem entrar no mérito aqui, porque eu não sei se Fábio tem capacidade ou não, mas é um nome novo? As pessoas Ou é novo dentro do grupo? que passaram, claro que eu estou disposto a ajudar, certo? Mas eu não vou voltar para o clube, não tenho interesse de voltar para o clube, entendeu? Para você ser presidente de um clube, você tem que abdicar de sua vida, pessoal, de tudo, e viver 24 horas, ou senão você não vai dar certo. Presidente, Não vai fazer o que o clube precisa, entendeu? Então, por isso que tem que ser remunerado, como o Bahia já é, né? Como o Vitória Mas o está sendo Vitória também, Ah, tá. porque você tem que abdicar de tudo, entendeu? E viver o clube 24 horas, porque senão você não vai sair do outro lado. Presidente, uma última pergunta, né? Sei que você já está com o seu tempo corrido. Eu queria que você falasse, assim, admitindo... Eu tenho reunião do conselho agora às 19 horas, estou indo para o Barradão. Sim. Queria que você falasse, assim, admitindo uma meia-culpa, né? Analisando seu peso nesse processo todo, desde que você deixou a presidência. O quanto de culpa você tem, de responsabilidade você tem nessa situação do Vitória? E aí eu insisto naquela pergunta de retroceder desde Carlos Falcão, no apoio a Paulo Carneiro. Quanto de culpa Alex Portela tem nesse processo de crise do Vitória? Agora com o Paulo, sim, que eu indiquei. Agora, Finalmente. antes, de jeito, pelo contrário, eu não tenho culpa nenhuma, porque eu fui contra, inclusive eu fui contra a democracia, implantar o estatuto que está sendo implantado. Só que eu era minoria, não tinha força
para aprovar ou não desaprovar, não viram, e eu sempre fui contra. Então, para mim, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tenho sim na eleição de Paulo, com certeza. Agora, no que está aí, nenhuma, zero. Porque eu fui contra. Sabia que isso ia acontecer. Então é isso, né, meu povo? Quero saber o que é que vocês acharam dessa entrevista. Eu concordo com algumas coisas, discordo sempre que ele fala de democracia, mas algumas coisas que ele fala realmente são verdade. Quero saber o que é que você achou, deixa aqui nos comentários, tá? O vídeo ficou grande, mas paciência, faz parte. Tamo junto, um abraço.